Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez eu espero que vocês estejam muito bem, infinitamente bem. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, meus queridos. Então vamos lá para a nossa terceira aula de revisão. Na primeira e na segunda aula a gente falou sobre operações com conjuntos, tratamos do diagrama de Venn, falamos a respeito de diversas coisas relacionadas à operação com conjunto, ok? Agora nós vamos tratar a respeito também de um outro assunto relacionado a conjuntos e nós vamos falar a respeito da nomenclatura e dos sinais que nós utilizamos. Vamos lá comigo, vejam só. A gente vai falar também de operações com conjuntos e a primeira dessa operação é união entre conjuntos. Quem é que lembra disso? O que é união entre conjuntos? O que é união entre conjuntos? Quem é que lembra disso? O símbolo da união, vocês lembram que é esse U aí, né? Aquele U um pouquinho maior. Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto A, união B, como é que eu faço isso? Se, por exemplo, o conjunto A foi igual a 1, 2 e 3 e o conjunto B foi igual a 4 e 5. O que é união entre conjuntos? O que é isso aqui? União entre conjuntos. União entre o conjunto A e B, no caso A, união B. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual ao conjunto que é representado por esses elementos, somado com esses elementos. Somado, que eu digo, são eles todos os elementos. Se tiver elemento repetido no conjunto, então eu não repito, eu só coloco uma vez. Se, por exemplo, tivesse um 3 aqui no conjunto B, fosse 3, 4, 5, eu só colocaria o 3 uma vez. Então, o que é A união B? Que conjunto é esse? A união B. Veja aqui comigo. O conjunto A união B vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Conjunto A união B. A união no B vai ser o conjunto que é representado pelos elementos de A unidos com os elementos de B. Essa é a operação de união entre conjuntos, ok? É uma das operações mais fáceis e a gente sempre vai falar a respeito disso quando a gente for tratar de operações com conjuntos, certo? Primeira das operações com conjuntos, união entre conjuntos. A gente vai ter isso no teste? Vai ter isso na avaliação? Vai sim. Operações com conjuntos. Primeira simbologia, união. Vamos para a próxima? Interseção. O que é interseção? Quem é que lembra o que é isso? Interseção. União é tudo junto. Interseção é o símbolo da união de cabeça para baixo. É esse símbolo aí. Se eu tiver, por exemplo, o conjunto A, interseção, o conjunto B. O que quer dizer isso? A interseção B. Se, por exemplo, o conjunto A for igual a 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B foi igual a 3, 4, 5 e 6, ok? Tem o conjunto A, tem o conjunto B. A interseção B. O que é isso? Interseção são os elementos em comum, os elementos iguais. Então, eu vou olhar para os conjuntos que eu tenho e ver que elementos são iguais entre eles. Quais são os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B? Tem 0 no conjunto B? Não. Tem 1 no conjunto B? Não. Tem 2 no conjunto B? Não. Qual é, nesse caso, qual o único elemento em comum? O único elemento em comum é o 3. Ele tanto está no conjunto A, como ele está no conjunto B. Então, a interseção B, o que tem de comum entre A e B, aqui, se a gente for colocar a interseção B, é só o elemento 3, ok? Então, o que é que tem em comum entre o conjunto A e o conjunto B? O elemento 3. Interseção entre conjuntos são os elementos em comum entre os dois conjuntos, ok? Vamos voltar para a gente separar as coisas? Vamos lá? União é quando a gente pega todos os elementos do conjunto e coloca num conjunto só. Veja aqui comigo, quando a gente pega todos os elementos do conjunto e coloca num conjunto só.
E interseção é quando a gente vai ver que elementos em comum tem nos conjuntos, o que é que tem em comum nos dois, o que é que tem ao mesmo tempo nos dois, e a gente vai representar isso que tem em comum nos dois num único conjunto. Ok, meus amores? Vamos ver essa questão da interseção no diagrama de Venn, como é que ela fica? Observe aqui comigo, veja aqui comigo. Vamos ver aqui como é que fica isso no diagrama de Venn. Vejam aqui comigo. No diagrama de Venn, isso vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, o meu conjunto A, tenho aqui o meu conjunto B. Primeira coisa que eu vou colocar aqui nesse pedaço que tanto está no conjunto A como está no conjunto B ao mesmo tempo, isso aqui eu chamo de interseção. Na minha interseção, eu vou colocar primeiro os elementos em comum, no caso aqui é só o elemento 3, ok? Minha interseção, primeiro eu coloco o elemento em comum. Depois eu completo com os outros elementos. Quais são os outros elementos que eu tenho no conjunto A? No conjunto A eu tenho o elemento 0, tenho o elemento 1 e tenho o elemento 2. Então, veja, no conjunto A eu tenho 0, 1, 2, 3, ok? No conjunto B, eu já tenho o elemento 3, vou completar, ó, 4, 5, 6, certo? No conjunto B, eu tenho os elementos 3, 4, 5 e 6. Ok? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Acho que sim, não é? É bem simples. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente coloca a interseção, logo em seguida a gente coloca os elementos que completam o conjunto depois da interseção. Voltando para ficar bem claro na cabeça da gente. União entre conjuntos vai ser tudo aquilo que tem nos conjuntos juntos, unidos, ok? Num único conjunto. Interseção entre conjuntos vão ser os elementos em comum que tem no conjunto. Então, a gente pode representar tanto por meio do diagrama de Venn, como a gente pode representar também por meio da simbologia de conjuntos, entre chaves ou entre parênteses, certo? Então, aí, aliás, entre conchetes, perdão, entre chaves ou entre conchetes, ok? E por último, meus amores, a gente vai tratar de diferença entre conjuntos. O que é diferença? A gente viu que diferença a gente representa pelo sinal de menos, ok? Pelo sinal de subtração. Então, diferença entre conjuntos vai ser um conjunto menos o outro. Como é que eu faço isso na prática? Se eu tiver, por exemplo, A igual a 3, 4, 5 e 6. Se eu tiver igual, aliás, A igual a 3, 4, 5 e 6 e B igual a 5, 6, 7 e 8. Tem esses dois conjuntos aqui. A é igual a 3, 4, 5 e 6, B é igual a 5, 6, 7 e 8. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou eliminar, excluir o que tem em comum. O que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Quais são os elementos em comum? O elemento 5 tanto está no conjunto A como está no conjunto B. Então, excluir o elemento 5. O elemento 6 tanto está no conjunto A como está no conjunto B. Excluo o elemento 6, ok? Então, vamos lá comigo. Se eu tiver, por exemplo, A menos B, eu já excluí o que tem em comum. Se é A menos B, eu vou olhar para o primeiro conjunto que eu estou subtraindo aqui, que é o conjunto A, e ver que elementos sobraram nele. A menos B vai ser 3 e 4, os elementos que sobraram no conjunto A. A menos B vai ser igual a 3 e 4, que foram os elementos que sobraram no conjunto A. E se eu tiver B menos A? B menos A. Eu já eliminei o que tem em comum e eu vou ver o que me sobrou no conjunto B. No conjunto B me sobraram os elementos 7 e 8, ok? Então, observem que A menos B é diferente de B menos A. Primeira coisa que eu vou fazer, eliminar o que tem em comum. O que é que tem em comum no conjunto A, o que é que tem em comum no conjunto B aqui, entre A e B. Os elementos em comum são 5 e 6, são os elementos em comum. Eliminei esses dois elementos. A menos B. A menos B, eu vou ver o que sobrou no primeiro conjunto que eu estou subtraindo. A menos B sobrou
sobraram os elementos 3 e 4 no conjunto A. Observem aqui comigo. E B menos A, eu eliminei o que tem em comum, sobraram os elementos 7 e 8. O que é que eu vou fazer mais uma vez? Eliminar o que tem em comum e ver o que sobrou no primeiro conjunto que eu estou citando. Aqui eu citei primeiro o conjunto A, aqui eu citei primeiro o conjunto B. Certo, amores? Vamos ver como é que fica isso no diagrama de Venn. Vamos observar como é que fica a questão da diferença no diagrama de Venn. Vejam aqui comigo como é que fica. Veja aqui comigo, então. Vamos lá ver como é que fica no diagrama de Venn a questão da interseção. Aqui no centro, eu vou colocar os elementos em comum. Os elementos que eu tenho em comum são 5 e 6. Deixa eu colocar só a nomenclatura dos conjuntos, né? Aqui vai ser o meu conjunto A, aqui vai ser o meu conjunto B, ok? Então, no meu conjunto A, eu já tenho os elementos 5 e 6. Que elementos faltam no meu conjunto A? Segundo o que eu estou vendo ali, falta o elemento 3 e o elemento 4, ok? No meu conjunto B, eu já tenho os elementos 5 e 6, está faltando o meu elemento 7 e o meu elemento 8. Então, eu tenho aqui os conjuntos 5, aliás, os conjuntos A e B, que tem na interseção os elementos 5 e 6, e que completando o conjunto A, a gente tem 3 e 4, então a gente vai ter 3, 4, 5 e 6 no conjunto A, e a gente vai ter 5, 6, 7 e 8 no conjunto B. Diferença entre conjuntos. Primeira coisa que eu faço, elimino o que tem em comum, elimino a interseção. Então, esqueci o 5, esqueci o 6. Não quero esses dois elementos. Excluo o que tem em comum. Aí eu vou ver o seguinte, qual foi o conjunto que eu citei primeiro? Nesse caso aqui eu citei A menos B, veja aqui, ó, A menos B. Se é A menos B, eu vou considerar o que sobrou no conjunto A. A menos B sobrou no conjunto A 3 e 4. A menos B é igual a 3 e 4. Quando eu quiser B menos A, eu vou ver o que sobrou no conjunto B. Vou olhar o que sobrou no conjunto B. Sobraram no conjunto B 7 e 8. Certo, amores? Isso é a diferença entre conjuntos. Primeira coisa, elimina o que tem em comum, que a gente já viu que o nome disso que tem em comum é interseção. Elimina a interseção. Meu português está ótimo, né? Que a professora Daniele não veja isso. Mas eu elimino a interseção e após eliminar a interseção, eu vejo o que sobrou no primeiro conjunto que eu citei, certo? Essas são as nossas 3 operações com conjuntos. São as 3 operações que nós vamos utilizar mais e com toda certeza é assunto garantido na nossa revisão, na nossa prova avaliativa, certo? Espero que todo mundo tenha entendido. Vamos ver de novo? Para ficar aí bem claro na cabeça de vocês. Primeira operação com conjuntos, união entre conjuntos. O que é união entre conjuntos? Peguei o primeiro, segundo, terceiro, 10º conjunto, independente de quantos conjuntos forem, peguei eles, uni esses conjuntos. Se tiver elemento repetido, eu só coloco uma vez, eu não repito mais de uma vez o mesmo elemento, certo? Isso é união. Interseção entre conjuntos. Interseção entre conjuntos é o que tem em comum. Olha o primeiro conjunto, olha o segundo conjunto. O que tem ao mesmo tempo nos dois? Nesse caso aí, ao mesmo tempo nos dois, eu tenho o elemento 3. Então, a minha interseção, nesse caso, é o elemento 3. O que tem em comum, eu chamo de interseção. E diferença, eu vou justamente tirar a interseção, tirar o que tem em comum nos conjuntos e ver o que me sobrou. Vou olhar para o primeiro conjunto que eu citei. Se eu tiver, por exemplo, A menos B, citei primeiro o conjunto A. Então, vou ver o que sobrou no conjunto A. Se eu tiver B menos A, citei primeiro o conjunto B. Então, vou ver o que sobrou no conjunto B. Ok, amores, espero que todo mundo tenha relembrado, porque a gente já aprendeu isso e já ficou bem fresquinho na nossa cabeça. Assunto garantido na nossa revisão. Cheiro do tamanho do mundo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês e até a nossa próxima aula, tá? Beijo, meus amores.